Olá, estudante! Como eu prometi, vou implementar aqui hoje uma aplicação que vai ter um serviço para download e upload de arquivos. Em um vídeo passado, eu implementei um serviço de upload de arquivos que fazia todo o mecanismo para você receber um ou mais arquivos na sua API, no seu back-end, só que basicamente a gente salvava aqueles arquivos lá numa pasta no servidor. Hoje a gente vai persistir este arquivo, então a gente vai refatorar aquele serviço de upload e também a gente vai implementar um serviço de download. E o grande diferencial dessa aula de hoje é que a gente vai persistir esses arquivos no MongoDB e não numa pasta aí no servidor, ok? Vamos lá? Bem, eu criei aqui um outro projeto, mas na verdade é um clone, daquele projeto lá, daquele vídeo anterior que eu falei. Então tá aqui o package JSON dele. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é instalar mais algumas dependências, porque a gente vai precisar trabalhar com o MongoDB. Então eu vou instalar aqui npm i MongoDB, e essa vai ser a única dependência de projeto a mais que a gente vai instalar. Então eu vou pressionar Enter, beleza? Foi bem rapidinho. E aí a gente vai aproveitar e vai instalar uma dependência de desenvolvimento, que são os tipos do MongoDB. Então, npm i-d @types/MongoDB. Dessa forma, a gente vai conseguir trabalhar lá com os tipos do MongoDB no nosso código com TypeScript de uma forma muito mais prática. Bem rapidinho, já instalou. Bem, de dependência que a gente precisava instalar, tá tudo ok. Vamos agora criar os nossos artefatos adicionais. A primeira coisa que a gente precisa criar aqui é uma pasta de configuração. Eu vou aqui na pasta src, então vou colocar aqui mais. Vou chamar ela de config, e nessa pasta de configuração eu vou criar um novo arquivo chamado bd.ts. Esse script bd é o script que vai ter a função que vai fazer a conexão com o MongoDB. Nesse projeto, qual vai ser a estratégia que a gente vai utilizar? Assim que a aplicação startar, a gente cria uma conexão com o banco e nós vamos compartilhar essa mesma conexão com todos os instantes em que a gente vai fazer algum acesso ao banco. Primeira coisa que a gente tem que fazer é importar um cara aqui do MongoDB chamado Mongo Client. Ou seja, o cliente do MongoDB pelo qual a gente vai conseguir fazer as conexões lá com o banco, não só a conexão, mas ele vai abrir aí todo o caminho para outras operações. Aqui a gente tem um problema, Qual vai ser a instância do MongoDB que ele vai instalar? Nesse exemplo, eu vou conectar numa instância do MongoDB que está instalada no meu computador. Porém, eu vou fazer aqui de uma forma que, caso você esteja acessando lá um banco na sua conta do Atlas, que é o Cloud do MongoDB, ou mesmo você startou, subiu um container Docker do MongoDB, você vai conseguir fazer a configuração apenas trocando ali a string de conexão. Então, para tanto, eu quero colocar a string de conexão nesse projeto, porém não é muito bacana você colocar ela hard-coded aqui. É interessante que você puxe ela de uma variável do ambiente do Node, porque assim você não expõe esses dados de conexão, porque a string de conexão pode ter a conta do usuário, senha, então não é muito legal. Então, se eu subir, por exemplo, esse projeto lá no Heroku, eu consigo puxar da variável de ambiente. Se alguém pegar o código, não vai ter nenhum tipo de credencial, não vai ter essa falha de segurança. No nosso caso, a gente não está no Heroku aqui, eu estou no meu localhost, estou na minha máquina. Então eu vou criar uma variável de ambiente utilizando o Nodemon. Eu instalei lá no outro projeto, o Nodemon, para facilitar aqui a execução do projeto em modo de desenvolvimento. Então, assumindo que eu tenho ele, eu vou vir aqui na raiz do projeto e vou criar um novo arquivo chamado nodemon.json. Então, nesse nodemon.json, eu posso colocar aqui uma chave, uma entrada de variáveis de ambiente. Então, como é um arquivo JSON, tem que ter aquela raiz, abre e fecha chaves. E aqui eu vou criar uma propriedade chamada env, abro chaves novamente. E aqui eu posso colocar várias variáveis de ambiente que eu venho utilizar. Então aqui eu vou criar uma variável chamada URI_BD, ou seja, a URI do banco de dados. E aí, como eu estou acessando a minha instância local aqui, uma instalação local do MongoDB, eu vou colocar aquela string de conexão padrão do MongoDB, que é MongoDB, meu localhost, minha máquina local, a porta padrão do Mongo. Na verdade, eu nem preciso colocar, se você tiver configurado a porta padrão, e aí eu vou dar um nome do banco, vai ser exemplo arquivo. Só por garantia, a porta padrão do MongoDB é 27017. Mas, salvo engano, se eu omitir a porta, vai dar tudo certo. Se você fez uma instalação padrão, não mudou lá qual é a porta padrão. Nodemon.json tá ok. Agora eu consigo começar a trabalhar aqui com a conexão com o banco de dados.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma constante para pegar lá, puxar essa URL do banco de dados lá da minha variável de ambiente. Então, como eu injetei aquele valor lá nas minhas variáveis de ambiente, eu vou colocar aqui process.env para acessar as variáveis de ambiente, né, environment variables, ponto, e aí o nome da minha variável de ambiente, que é também URI_PD. Agora que eu tenho essa string de conexão, eu posso criar uma função que faz essa conexão. Então, eu vou criar aqui const conectar no PD, vai ser uma função assíncrona, não recebe nada, e vamos implementar ela aqui. Antes de mais nada, é importante que eu exporte essa função, né? Porque eu vou utilizar ela lá em outro script já. E agora eu vou começar a trabalhar aqui essa conexão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um objeto de cliente aqui, né? Que é o nosso cliente do MongoDB, chamar ele de cliente Mongo. E aqui eu vou instanciar um novo objeto da Mongo Client, passando aqui como parâmetro o URI do banco de dados. Eu preciso passar também duas opções que, se eu não passar, o próprio MongoDB vai me encher o saco quando eu startar aqui essa conexão. Então, vou colocar vírgula e vou abrir chaves aqui, vou expandir essas chaves e vou colocar essas duas opções. A primeira é use new URL parser igual a true, e a outra é use unified topology, também true. Agora sim ele vai conectar aí sem encher o saco. Bem, nesse momento eu tenho que abrir a conexão com o banco, mas eu estou utilizando aqui programação assíncrona, né? Vou utilizar o wait. Então, caso dê algum problema com a conexão, ele vai lançar uma exceção. Então, vou jogar aqui um try, jogar aqui um catch também, e aí caso aconteça algum erro, pelo menos eu quero saber qual foi o erro, né? Então, vou dar um log deste erro, e agora eu vou abrir aqui a conexão. Esse cliente Mongo, ele tem aqui uma função chamada connect. Perceba que o retorno é uma promise. Eu posso tratar isso de duas formas. Eu posso utilizar aqui a função when para tratar o caso de sucesso e uma função catch, por exemplo, para tratar o caso de erro. Mas como eu falei anteriormente, eu estou utilizando programação assíncrona, então eu vou colocar aqui um await para mandar esperar. Bem, e aí eu vou pegar o retorno disso aqui e vou chamar esse objeto de conexão. Por que eu estou pegando esse objeto de conexão? Porque eu vou tratar aqui o caso em que quando a aplicação for finalizada, eu não quero deixar uma conexão aberta. Isso não é uma prática muito legal. Então, quando a aplicação for encerrada, eu quero também encerrar a conexão. Antes de qualquer coisa, eu vou dar um log aqui, só para avisar que a conexão foi aberta. Então, eu vou colocar aqui app conectado ao PD, e aí eu vou colocar aqui o nome do banco de dados. Ah, mas você já sabe qual que é o banco de dados, Sidney. Você colocou aqui, né, o Nodemon, que é exemplo arquivos. Tudo bem, mas lembra que eu posso configurar isso aqui para conectar em um outro banco, até em outro servidor, né, um servidor na nuvem, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui para acessar esse camarada, eu vou pegar aqui o meu cliente Mongo, e aqui dentro eu tenho uma função chamada db, e dentro dessa função db vai retornar um objeto da classe db, do MongoDB, e aqui dentro eu tenho uma propriedade chamada database name. Então assim eu consigo pegar o nome do banco de dados. Agora vamos tratar o caso em que quando a aplicação for encerrada, eu quero que a conexão seja encerrada também. Então aqui eu vou pegar process.on. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá no server, né, lá na outra aula, para mandar ele ouvir a ocorrência do sinal seguinte. Então, on, seguinte, e aí eu implemento uma função para matar a conexão. Então aqui eu vou pegar conexão.close. Esse cara também, ele retorna uma promise, né? Então eu vou deixar essa função assíncrona, e aí eu vou mandar ele esperar. E assim que ele retornar, ou seja, ele encerrar a conexão, aí eu só mando uma mensagenzinha aqui falando que a conexão foi fechada. Conexão com o PD fechado. É interessante também, né? Caso ocorra alguma exceção, de novo, eu estou fazendo programação assíncrona aqui, então não estou tratando o erro diretamente. Eu vou colocar um try-catch aqui também, para caso ocorra alguma exceção aqui, ele me informe, né? Só dar um console log, é importante eu saber aí, caso isso esteja acontecendo. Então já fiz aqui a função que abre a conexão, e nessa função já tem embutido aqui um listener, caso a aplicação seja encerrada, eu quero que encerre a conexão com o banco de dados também. Agora a gente precisa integrar essa conexão com a nossa aplicação. Bem, para integrar essa conexão com a minha aplicação, eu preciso fazer duas coisas. Primeiramente, eu estou utilizando aqui o driver puro do MongoDB, né, o pacote do MongoDB. Se eu estivesse usando, por exemplo, o Mongoose, eu abriria uma conexão e aí o Mongoose ele já lida toda essa questão de guardar essa conexão por baixo dos panos, e aí eu consigo fazer qualquer operação ali nesse ciclo de vida da minha aplicação sem problema, porque eu vou ter a conexão aberta. Mas eu não estou utilizando o Mongoose nesse projeto porque eu não vou precisar utilizar os recursos
recursos que realmente valem a pena utilizar o Mongoose, que é fazer aquelas operações simples, né, em coleções de gravar documento, consultar documento, fazer alteração, porque aqui eu vou lidar com arquivos. A gente não usa aquelas operações de CRUD padrão que a gente utiliza em coleções simples. Então não vale a pena usar o Mongoose. Com isso, eu tenho que saber lidar aqui com a conexão e manter essa conexão na minha aplicação. Para tanto, eu vou utilizar um recurso do próprio Express. O que acontece? Quando a gente starta a nossa aplicação Express, por meio desse objeto app, eu consigo guardar algumas coisas ali na seção do app, por meio desse objeto aqui. Então, o que eu vou fazer? Lá no meu BD, eu vou importar aqui esse objeto app lá do script app, né? Para tanto, eu tenho que voltar aqui no diretório, aí acesso o script app e aí eu vou importar o objeto app. E aí, assim que eu abrir a conexão, eu vou pegar o objeto do banco de dados e vou guardar aqui dentro desse app. Por meio desse objeto do banco de dados, eu vou conseguir fazer todas as operações que eu preciso fazer para gravar arquivos no banco e também ler arquivos do banco. Então, para tanto, eu vou vir aqui após abrir a conexão, vou pegar aqui meu objeto app e aqui dentro ele tem um objeto chamado locals e aqui eu consigo injetar uma variável. Então, eu vou gerar aqui uma variável chamada bd e vai receber aqui o conexão.db, ou seja, função aqui db. E aqui já aproveitando para fazer uma correção, que não é o cliente MongoDB, é conexão, beleza? Então agora eu gravando esse objeto do banco de dados na seção aqui do meu app, eu consigo fazer as minhas operações por meio dele, consigo recuperar ele e utilizar ele lá na minha lógica de negócios. Então essa era a primeira coisa. A segunda coisa é, eu tenho que invocar essa função de conexão assim que a aplicação startar. Então a aplicação é startada lá no server.ts, eu vou vir aqui e vou importar a função, então from ponto barra config barra bd, eu quero importar aqui a função conectar no bd. Então assim que a aplicação starta, eu quero invocar essa função. Então eu vou expandir essa função aqui, onde eu simplesmente só estava dando log, né, do início da aplicação, então expandi ela aqui, e aí eu vou colocar esse cara aqui, e aí antes desse console log, eu vou vir aqui e invocar a função conectar no bd. Então assim que a aplicação startar, ele tem que conectar no banco. Então agora a gente chegou ao primeiro momento crítico dessa aula, que é testar para ver se a aplicação está startando e se está conectando no banco de dados. Então eu vou mandar executar aqui npm run dev, aguardar um pouco, e ele mostrou ali, ó, app ouvindo na porta 3000 e app conectado ao banco de dados exemplo arquivos. Ótimo, agora a gente consegue começar a implementar os nossos serviços. Vamos começar pela refatoração do serviço de upload. Ah, não, foi!